Você já se perguntou o que realmente acontece com nossos entes queridos depois que partem deste mundo? Será que eles ainda nos veem? Será que acompanham nossas dores, alegrias, escolhas e caminhos? E mais ainda, o que eles enxergam de suas famílias sobre a luz sagrada do Natal? Hoje, neste momento especial em que o céu parece se abrir de forma mais profunda sobre a terra, vamos revelar algo extraordinário que Padre Pio compartilhava sobre o que as almas enxergam de seus familiares depois da morte, especialmente na noite santa em que Cristo nasceu. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua visão sobre a morte. A eternidade e o vínculo que, confidente, jamais se rompe entre o céu e a terra. Antes de começarmos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, espiritualidade e os mistérios que envolvem a vida e a eternidade. Compartilhe esta mensagem com quem você ama, pois ela pode trazer cura, conforto e esperança para corações que vivem de luto ou saudade. Padre Pio de Pietrelcina foi um dos maiores místicos do século XX. Nascido em 1887 na pequena cidade italiana de Pietrelcina, ele viveu uma vida marcada por milagres, dons sobrenaturais e uma intimidade impressionante com o mundo espiritual. Carregou as chagas de Cristo por mais de 50 anos, teve o dom da bilocação, da leitura de almas, via aquilo que ninguém via e frequentemente mantinha contato com misteriosas realidades que ultrapassavam o véu do mundo visível. Mas, entre todos os seus dons, havia algo que impressionava de forma especial: sua capacidade de compreender o que ocorre com as almas depois da morte e o que elas percebem daqueles que deixaram na terra. Suas palavras não eram fruto de curiosidade ou imaginação, mas de experiências místicas profundas, vividas em oração, em sacrifício e em comunhão constante com Deus. Padre Pio dizia que a morte não é o fim, mas uma passagem, um portal entre dois estados de existência. Quando a alma se separa do corpo, ela não perde consciência, não deixa de ser ela mesma. Não desaparece, ela passa a enxergar a realidade de forma surpreendente diferente. Mais clara, mais profunda, mais verdadeira. Segundo o santo, as almas não deixam de amar seus familiares. Pelo contrário, o amor que tinham se torna mais puro, mais intenso e mais cheio de significado. Elas não esquecem seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus esposos. Elas continuam ligadas por um laço invisível, sustentado pela comunhão dos santos, esse grande mistério da Igreja que une vivos e mortos em Cristo. E no Natal, esse vínculo se torna ainda mais sensível. Padre Pio ensinava que a noite em que Cristo nasce é também um momento em que muitas almas são calmas, ao contemplar suas famílias reunidas, rezando, celebrando, lembrando e mantendo viva a fé. Enquanto nós vemos luzes, presépios e mesas preparadas, muitas almas, no silêncio misterioso da eternidade, contemplam algo muito mais profundo, o estado do coração de quem ficou. Mas o que exatamente as almas enxergam? O santo explicava que elas não veem com olhos físicos, elas percebem espiritualmente. Elas sentem, entendem, intuem. Elas captam o estado interior daqueles que ficaram. Elas enxergam se suas famílias vivem em estado de graça, se estão afastadas de Deus, se caminham na luz ou se perdem nas sombras do pecado. E aqui surge uma surpresa, revelação profunda, quase chocante.
A maior dor de uma alma não é sua própria condição, mas ver seus entes queridos se afastando do caminho da salvação. Uma alma pode estar em purificação no purgatório, mas sua angústia maior é perceber que um filho vive sem fé, que um casamento se destrói, que uma família se divide por orgulho, mágoas e ressentimentos. Padre Pio relatava encontros com almas aflitas que não pediam libertação imediata para si mesmas, mas imploravam que ele intercedesse por seus familiares vivos. Elas viam as tentações, os perigos, as escolhas erradas, mas não podiam interferir diretamente, não podiam falar. Não podiam tocar, não podiam aparecer como nós gostaríamos. Apenas rezavam, imploravam, esperavam. Uma dessas histórias envolvia uma mãe que havia falecido deixando filhos pequenos. Ela aparecia frequentemente ao santo em de pranto silencioso, não por sua própria dor, mas por seus filhos que caminhavam feofusos, sem orientação, sem fé, sem proteção espiritual. Ela sentia quando eles choravam, percebia quando se sentiam sozinhos. Sofria ao vê-los afastados de Deus, mergulhados em distrações, em perigos, em escolhas que poderiam ferir a alma. No entanto, Padre Pio também transmitia esperança. Ele afirmava que cada oração feita por um falecido, cada missa oferecida em sua intenção, cada rosário rezado em seu nome, liberta a alma e devolve graças à família na terra. Há um movimento de amor que ultrapassa a morte. Nada se perde quando é oferecido a Deus. Se, enquanto você ouve isso, algum ente querido veio à sua mente, faça uma coisa agora. Escreva nos comentários o nome dessa pessoa, ou simplesmente, Jesus, cuida de quem já partiu da minha família. Isso não é apenas um comentário, é uma oração escrita. É um ato de amor que atravessa o véu da morte e chega diante de Deus. Padre Pio dizia que muitas vezes, enquanto nós rezamos pelos falecidos, eles já estão intercedendo por nós no céu. As orações sobem e retornam em forma de proteção, consolações e milagres silenciosos. É como um fluxo de amor que não se interrompe, uma corrente de graça que liga gerações inteiras. As almas que já alcançaram o céu enxergam suas famílias através da luz de Deus. Elas não vêm com desespero, mas com a sabedoria divina. Sabem que a dor tem propósito, que os sofrimentos são temporários, que Deus conduz tudo para o bem daqueles que o amam, mesmo quando nós não entendemos. Elas continuam cuidando, inspiram boas decisões, afastam perigos, conduzem caminhos. Quantas pessoas já não experimentaram uma proteção inexplicável, um desvio providencial, uma inspiração súbita que as livrou de um mal maior? Padre Pio, em oração, muitas vezes confirmava: aquela graça tinha vindo pela intercessão de um ente querido que já estava na glória. Mas ele alertava com firmeza: nunca se deve buscar comunicação direta com os mortos através de práticas ocultas, espiritismo, invocações ou qualquer tipo de ritual que não venha de Deus. Isso abre portas perigosas, confunde, engana e fere a vontade divina. O caminho correto é a oração, a confiança e a entrega na vontade de Deus. Nós pedimos a intercessão, mas é Deus quem decide como, quando e quanto agir. Padre Pio também revelava o que as almas mais desejam enxergar em suas famílias. Ele dizia que, do outro lado, elas anseiam ver principalmente 5 coisas: que vivam em hopeful, estado de graça, livres do pecado mortal,
que, se hopeful, mantenham unidas, sem divisões nem ressentimentos. Que rezem, especialmente em família, mesmo que seja uma simples Ave Maria ao final do dia. Que pratiquem a caridade, ajudando quem mais sofre, porque só o amor permanece. E que frequentem a missa e os sacramentos, porque é ali que recebem forças para as batalhas desta vida. É isso que alegra profundamente o coração delas. É isso que lhes traz consolo silencioso no Natal e esperança na eternidade. Elas sofrem ao ver brigas, afastamentos, ressentimentos. Sofrem ao ver casamentos quebrados por orgulho. Sofrem ao ver filhos perdidos no vício, na incredulidade, na frieza espiritual. Mas vibram ao ver reconciliação, conversão e oração sincera. Cada gesto de perdão, cada abraço que reconstrói, cada confissão bem feita é motivo de júbilo no céu. No Natal, especialmente, elas anseiam ver suas famílias reunidas em torno do verdadeiro sentido da data, Cristo. Elas observam se o presépio é apenas um enfeite ou um sinal visível de uma fé viva. Percebem se a oração antes da ceia é sincera ou apenas um hábito esquecido. Elas enxergam quando um coração volta a Deus, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras. Outro ponto tocante era a questão dos sinais. As almas podem enviar sinais? Padre Pio dizia que sim, Deus pode permitir manifestações sutis para consolar, mas nunca devemos buscá-las obsessivamente. O verdadeiro sinal é a fé viva, não o extraordinário. Sonhos consoladores, lembranças repentinas que trazem paz, perfumes suaves que surgem sem explicação, uma sensação de presença amorosa em momentos de oração. Tudo isso pode ser permitido por Deus como consolo. Mas o mais importante não é ficar caçando sinais, e sim viver santamente para reencontrar aqueles que amamos na eternidade. Ele contava o caso de uma mãe, sede, consumida pela dor, que buscava continuamente sinais do filho falecido. Ela queria vê-lo em sonhos, ouvir sua voz, sentir sua presença de forma clara. Um dia, Padre Pio a olhou com gentil e firmeza e disse: mais importante do que saber se ele pode te ver, é que você viva de tal forma que um dia possa vê-lo na eternidade. A partir dessas palavras, ela começou a transformar a dor em fé, a saudade em oração, o luto em esperança. Segundo o santo, no céu não há mais separação. Todos os que se amaram em Deus e alcançaram a glória eterna estarão ali unis para sempre, sem dor, sem lágrimas, sem despedidas. Tudo aquilo que aqui parecia incompleto, injusto, doloroso, será iluminado pela luz da verdade e da misericórdia. As revelações de Padre Pio nos lembram que nossos atos na terra ecoam na eternidade. Cada escolha importa, cada oração conta, cada gesto de amor alcança dimensões que nós não vemos. Vivemos cercados por uma misteriosa nuvem de testemunhas. Nossos entes queridos, os santos, os anjos, todos intercedem por nós. Todos aguardam que trilhemos o caminho que nos conduzirá de volta ao Pai. E a verdade mais profunda de todas é esta: fomos criados para o céu. Esta vida é apenas uma travessia. E o maior presente que podemos oferecer àqueles que amamos é viver de tal forma que possamos nos reencontrar na eternidade. Sobe a luz gloriosa de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários:
Eu quero reencontrar minha família no céu. Compartilhe este vídeo com alguém que perdeu alguém amado, para que esta pessoa também encontre consolo e esperança nesta noite santa. E se ainda não é inscrito, una-se a nós. Este canal é um espaço para quem deseja viver a fé com profundidade e não apenas na superfície. Mas Padre Pio não parava aí. Em suas longas horas de oração diante do presépio, ele meditava profundamente sobre esse mistério silencioso que envolve as almas após a morte. Ele dizia que, especialmente no Natal, o céu parece tocar a terra de forma mais sensível. E as almas que partiram encontram uma espécie de consolo ao contemplar suas famílias recordando o nascimento do Salvador. Segundo seus ensinamentos, a alma, ao deixar o corpo, Hope não perde o vínculo com aqueles que amou. Ela passa a enxergar não somente os gestos externos, mas principalmente as intenções ocultas, os sentimentos mais profundos, as dores silenciosas e as alegrias que não são expressas em palavras. Ela percebe quando há amor verdadeiro, quando há arrependimento sincero e quando há frieza espiritual. Padre Pio afirmava que muitas almas sofrem ao ver que o Natal se transforma apenas em festa vazia, esquecendo-se daquele que é o centro de tudo, Jesus Cristo. Para elas, é doloroso perceber que seus entes queridos comemoram sem oração, sem reflexão, sem reconhecimento do mistério da encarnação. É como se assistissem de longe a uma celebração onde o homenageado foi esquecido. Mas há também grande alegria, uma alegria silenciosa e profunda quando veem suas famílias reunidas em oração, quando percebem uma vela acesa em sua memória, quando sentem que um coração ainda as recorda com opor e fé. Essa alegria, segundo Padre Pio, é oferecida a Deus como perfume suave. Ele dizia que as almas enxergam quando alguém se lembra delas durante a missa de Natal. Sentem quando seu nome é pronunciado em oração, quando um rosário é oferecido por elas. Quando uma de lágrima sincera é derramada com hope e esperança. Essas manifestações de amor chegam até elas como descanso e consolo. Para o santo, há algo profundamente espiritual quando uma família, mesmo em meio à saudade, escolhe viver o Natal com fé. As almas percebem quando há perdão sendo concedido, quando antigos ressentimentos começam a ser curados, quando uma reconciliação acontece silenciosamente ao redor da mesa ou do presépio. Padre Pio dizia que, do outro lado do véu, as almas compreendem o quanto cada pequeno gesto importa. Uma bênção feita com amor, um abraço sincero, uma oração murmurada antes de dormir, tudo isso ecoa na eternidade. E ele insistia em algo essencial. A alma que parte não deseja riquezas, não deseja luxo, não deseja homenagens grandiosas. Ela deseja ver sua família em hope, paz, em união e em comunhão com Deus. Por isso, no Natal, quando você se recordar de quem partiu, faça isso com amor, mas também com fé. Reze por eles, ofereça sua comunhão, acenda uma vela com hope, esperança. Viva de modo que sua vida honre aqueles que já atravessaram o véu. Padre Pio também ensinava que, quanto mais uma família se aproxima da oração sincera, mais sensível se torna a presença daqueles que já partiram. Não uma presença visível ou assustadora, mas uma gentil, quase imperceptível, que se manifesta como paz profunda, como um silêncio consolador,
como uma certeza interior que não pode ser explicada apenas com palavras humanas. Ele dizia que, em muitas casas, na noite de Natal, enquanto todos dormem e o mundo exterior silencia, ocorre algo que poucos percebem, uma espécie de recolhimento espiritual onde a graça atua de forma mais delicada. É nesse silêncio que muitas almas recordam o sentido verdadeiro da própria vida, da própria morte e da esperança que as sustenta. Segundo seus ensinamentos, a alma que partiu não deseja que sua memória seja motivo de prisão emocional, mas de elevação espiritual. Ela deseja que sua lembrança desperte fé, que sua ausência gere oração, que sua partida conduza à conversão e não ao desespero. Por isso, quando alguém se recorda de um ente querido no Natal, Padre Pio aconselhava que não se deixe dominar pela tristeza, mas que transforme esse momento em intercessão. Um simples gesto, como fazer o sinal da cruz com amor, já ecoa no céu como um ato de comunhão. Ele afirmava que as almas percebem quando uma família escolhe o perdão em vez do orgulho. Quando uma palavra dura é substituída por um abraço silencioso. Quando um conflito antigo é finalmente silenciado pela graça. Esses momentos, segundo ele, são celebrados no céu com júbilo invisível. Padre Pio dizia que muitas vezes a conversão de um membro da família é fruto direto da intercessão de quem já partiu. Uma mãe que reza do céu, um pai que implora misericórdia, um avô que pede proteção. Todos eles, diante de Deus, clamam incessantemente pela santificação dos seus. E Deus, em sua infinita misericórdia, escuta essas súplicas. Derrama graças, abre caminhos, ilumina decisões, toca corações endurecidos. Na visão do santo, o Natal é também um momento em que as consciências se tornam mais sensíveis. É quando muitas pessoas, mesmo afastadas da fé, sentem um chamado interior, uma nostalgia inexplicável, uma vontade de recomeçar. E muitas vezes esse movimento nasce da intercessão silenciosa das almas. Padre Pio dizia que não existem coincidências espirituais. Quando alguém sente vontade repentina de rezar por um falecido, não é acaso. É um chamado, é um pedido velado que atravessa dimensões invisíveis. Ele aconselhava que, sempre que isso acontecer, a pessoa responda com generosidade. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma missa oferecida, um gesto de caridade em nome daquela alma. Porque cada resposta gera alívio, descanso e luz. Segundo o santo, as almas também percebem quando a fé começa a esfriar, quando o coração se distancia novamente de Deus, quando a oração se torna rara, quando o orgulho retorna sorrateiramente. Por isso, não cessam de interceder, não deixam de clamar. E é por isso que o Natal, longe de ser apenas uma data festiva, torna-se um espelho espiritual. Ele revela o estado do coração, a maturidade da fé, a profundidade da esperança. Padre Pio dizia que quem vive o Natal apenas como consumo perde uma oportunidade preciosa de graça. Mas quem o vive como encontro transforma não apenas a própria vida, mas toda uma linhagem espiritual. Ele afirmava que cada oração feita no silêncio do Natal carrega um peso eterno. É como uma chama acesa que não se apaga, como um sussurro que Deus escuta com ternura. E assim, à medida que os anos passam, os que ficam vão percebendo que a ausência se transforma em memória santa, que a dor amadurece, que a fé se fortalece, que o amor permaneça.
Padre Pio ensinava que a verdadeira cura não é esquecer quem partiu, mas aprender a amar essa memória de forma elevada, unida a Deus, sem desespero, sem apego doentio, mas com confiança serena. Ele dizia que o sofrimento oferecido com fé se torna ponte, ponte entre o céu e a terra, ponte entre o passado e a esperança, ponte entre a saudade e a eternidade. Por isso, ao final deste roteiro, não permita que ele seja apenas mais uma mensagem ouvida. Permita que ele seja um chamado interior, um convite à conversão, um despertar silencioso. Que todo ente querido que veio à sua mente enquanto ouvia estas palavras seja agora envolvido pela misericórdia de Deus. Que toda lágrima se transforme em oração. Que toda dor encontre calmo, repouso na confiança. E que você, ao viver este Natal, escolha a fé, escolha o perdão, escolha a esperança. Porque em Deus o amor não morre, ele apenas atravessa o véu e espera, paciente, o reencontro glorioso na eternidade.